Eu fui para uma missa de batizado e no sermão do padre ele falou que o espiritismo era pecado. Fiquei muito triste na hora, mas depois pedi misericórdia para ele. O que vocês podem me falar sobre essa afirmação do padre? E, gente. Olha, a concepção que, de repente, algumas pessoas têm do espiritismo é completamente diferente daquilo que ele seja. Então, existe muito receio de que, de repente, a doutrina espírita seja alguma coisa demoníaca, que ela seja uma coisa que vai empurrar a pessoa na direção do abismo. E isso é muito, muito esperado, de repente, dentro de cenários onde não se tem um conhecimento mais detalhado sobre o que seja, de fato, a doutrina espírita. E existe também um outro fato, que é uma questão de preocupação com seus fiéis. Porque imagine que você vai num determinado lugar e você olha, aqui é bom, mas ali é melhor ainda. Eu, se fosse vocês, nem vinha para cá, eu ficava lá. O outro é bom. Não faz muito sentido, então é bastante razoável. Você pega, por exemplo, entre os ramos cristãos, não vou nem pegar o espiritismo com o catolicismo, pega entre as igrejas protestantes. São várias igrejas protestantes. Uma aponta crítica da outra. Aí você pega entre as protestantes as que são pentecostais, que é um recorte dentro. Aí uma contesta a outra. Aí você vai para dentro das neopentecostais. Também tem atrito entre elas. Então, é sempre aquela preocupação com relação a isso. Mas eu quero dizer o que o Espiritismo diria sobre a Igreja Católica. Não é o que a Igreja diz sobre o Espiritismo, mas o que o Espiritismo diz sobre a Igreja. Vou ler agora. Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, pergunta 982 da obra. Pergunta 982, Kardec faz a seguinte indagação. Será necessário que professemos o Espiritismo e creiamos na manifestação dos Espíritos para garantirmos a nossa boa sorte na vida futura? Ou seja, eu preciso ser espírita para ficar bem do lado de lá? Essa é a pergunta. E o esperado era que dissesse, claro, você tem que ser espírita, porque se você for protestante, se você for católico, se você for budista, a resposta que os espíritos deram. Se fosse assim, todos os que não creem, não tiveram a oportunidade de esclarecer, estariam deserdados, o que seria um absurdo. É o bem que garante a boa sorte na vida futura. Ora, o bem é sempre o bem, seja qual for o caminho que a ele conduza. Então, se eu for católico, protestante, ateu, budista, muçulmano, judeu, até espírita, se eu for, o que depende, na verdade, é o bem que eu faço. Essa é a resposta que a doutrina espírita tem para essa questão. E eu desconheço doutrinas que sejam tão inclusivas com relação a seus próprios princípios, como a doutrina espírita. De dizer, não sou eu. É qualquer lugar onde você aprenda a fazer o bem. E como bem a resposta dos espíritos, é assim que nós devemos agir quando estivermos numa missa e ouvirmos o padre falar isso. Ou seja, respeitar o momento dele, respeitar a opinião, ele está no ambiente dele, não odiar, não conflitar, não é essa a proposta espírita, é respeitar. E apenas se formos convidados a entrar nessa conversa, então colocarmos a posição espírita, como ela falou.